Editor, você já viu algum doidinho de bairro falando sobre socialismo na internet? Você percebeu que é sempre a mesma coisa fútil? Venezuela, dividir casa, ganhar o mesmo salário. Você conhece esse discurso, sim ou não? O que eu mais vejo. Triste, né? É muito triste. É foda. Tipo, Brasil Paralelo, essa galera meio doente da cabeça. Tem pessoas que dizem que o socialismo nunca daria certo porque a natureza do ser humano é ser malvado. Bota o vídeo, editor. Eu vim explicar um porquê um sistema socialista comunista jamais daria certo. O problema não está no sistema, tá no ser humano. É porque o ser humano tá incluso nesse sistema e começa a dar tudo errado. Porque o ser humano ele é ótimo em estragar as coisas. Ele é incrível nisso. Teve até ex-primeira-dama falando de socialismo dentro de uma igreja de parede preta, editor. Você acredita nisso? Hoje vamos falar com pessoas tipo Michele Bolsonaro, esposa de presidiário. Hoje vamos falar de pessoas como você, que vive sugado por ideologia liberal. Hoje vamos falar com você que não faz ideia do que é o socialismo. E para começar, precisamos falar de como o socialismo foi demonizado pelo imperialismo norte-americano. Michele, vem comigo para essa aula aqui de graça, no 0800. A demonização do socialismo pelo imperialismo norte-americano é uma das campanhas ideológicas mais bem-sucedidas da história contemporânea. Desde o século XX, especialmente durante a Guerra Fria, os Estados Unidos investiram bilhões de dólares em propaganda, espionagem, manipulação midiática para associar o socialismo à miséria, à repressão e ao fracasso. E fizeram isso não apenas para vencer uma disputa ideológica geopolítica contra a União Soviética, mas para garantir que dentro e fora das suas fronteiras ninguém ousasse questionar o capitalismo como sistema dominante. Ao longo das décadas, esse esforço se traduziu numa espécie de terrorismo cultural. Ser socialista passou a ser entendido como uma aberração, como um sinônimo de atraso, autoritarismo, de pobreza. E mais, o socialismo foi transformado em um rótulo moral. Se você acredita em justiça social, em distribuição de renda, em saúde pública, em transporte digno e educação gratuita de qualidade, moradia como direito, então você tem que fazer voto de pobreza. Se você critica o sistema capitalista, então você não pode usar, sei lá, iPhone, foda-se. Não pode usar uma roupa de marca. Não pode consumir. Essa lógica é profundamente desonesta e serve para deslegitimar qualquer crítica à desigualdade. É como dizer que um médico não pode combater o tabagismo porque ele fuma, ou que um ambientalista não pode lutar contra o desmatamento porque em algum cômodo da casa dele tem um móvel de madeira. Essa narrativa tenta transformar o indivíduo em culpado pelo sistema, como se o capitalismo fosse uma questão de consumo individual e não uma estrutura de dominação global. Como já foi dito aqui nesse canal, socialismo científico é a teoria revolucionária desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels como resposta crítica e radical ao capitalismo. Marx e Engels partiram do estudo da história das sociedades humanas, do funcionamento do modo de produção capitalista e da luta de classes como motor das transformações sociais. Por isso chamaram o socialismo, por isso chamaram as suas propostas de científica, porque ela se baseia na observação das contradições reais do mundo, especialmente da forma como o capitalismo explora a classe trabalhadora e concentra a riqueza em poucas mãos. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o socialismo não é um ponto final da porra toda, mas é uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. É nesse estágio que a classe trabalhadora conquista o poder político, toma o controle do Estado e começa a reorganizar profundamente as estruturas sociais, econômicas e políticas herdadas do sistema capitalista. No capitalismo, o Estado funciona como um instrumento da burguesia, um instrumento dos ricos. O Estado protege a propriedade privada dos meios de produção, por exemplo. O Estado garante os lucros dos capitalistas. O Estado reprime qualquer tentativa de transformação social. Já no socialismo, o Estado muda de mãos, deixa de servir aos interesses dos ricos e passa a ser um instrumento da maioria, da classe trabalhadora como um todo. O socialismo científico é um projeto revolucionário que propõe uma transição real, histórica e concreta entre o capitalismo e o comunismo. É quando o Estado passa a servir a classe trabalhadora e não mais a burguesia. É a fase de construção ativa do quê? Do comunismo, onde se destrói as bases do velho sistema, que é o capitalismo, e se constrói as fundações de um novo sistema, que é o comunismo. E a construção se dá nesse estágio, nessa transição que se chama socialismo. Quando falamos de socialismo, é fundamental entender que o Estado, essa máquina de coerção, repressão e administração das coisas, não desaparece de imediato. Pelo contrário, ele é tomado pela classe trabalhadora pela via revolucionária e transformado em instrumento de ruptura com a dominação burguesa. Isso não é só teoria, é uma constatação histórica. Mas antes de avançarmos aqui, é preciso deixar claro o que é o Estado.
O que é toda essa máquina que o Bolsonaro ficou mamando por anos e anos e anos enquanto ele foi deputado? O Estado é uma instituição criada historicamente para mediar conflitos de classe, sabe? Conflitos de classe. Um exemplo raso de conflito de classe foi quando os trabalhadores da PepsiCo entraram em greve e a empresa chamou a polícia para os grevistas na porta da empresa. A empresa ameaçou os funcionários de demissão, ameaçou acionar a justiça e sabemos, de que lado a justiça ficaria. Também o Estado serve para manter a dominação de uma classe sobre a outra, a dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. O Estado é composto por um conjunto de órgãos e instituições que concentram o poder político e o monopólio da violência. Mas o que faz parte do Estado, Gustavo? Fazem parte do Estado os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas também faz parte a polícia, o exército, os tribunais, o sistema prisional, as escolas públicas, os bancos estatais e toda a máquina burocrática que administra as leis, os impostos, o orçamento e a repressão. O Estado ele não é neutro, ele tem lado de classe. A sua forma atual, ele protege a propriedade privada dos meios de produção e garante os lucros dos grandes empresários. Além disso, o Estado reprime qualquer tentativa de ruptura com essa ordem. Em toda a revolução socialista real que já existiu, o ponto de virada foi a tomada do Estado. Foi assim na Rússia, em 1917, quando os soviets, que eram os conselhos de operários e de soldados organizados desde as greves e protestos contra o czarismo, assumiram o poder sob a liderança dos bolcheviques. Eles derrubaram o governo provisório burguês e tomaram os principais aparelhos do Estado. Tomaram a comunicação, tomaram o exército, tomaram a justiça, tomaram as finanças. Não se tratava ali de reformar o Estado burguês, mas de destruir e substituir por um novo tipo de poder. Um poder operário, coletivo, com base na democracia direta dos conselhos. Também foi assim em Cuba, em 1959, quando a Revolução Armada liderada por Fidel e Che Guevara depôs a ditadura de Fulgêncio Batista e implantou um novo Estado socialista, expropriando as empresas estrangeiras e nacionalizando os meios de produção. Essas experiências mostram que a classe trabalhadora não apenas entra no Estado, mas o refunda, tomando de assalto as suas estruturas, colocando os capitalistas para fora do poder e reorganizando a sociedade em base dos seus próprios interesses. Mas e a violência? Onde que entra a violência nisso tudo? As revoluções não morrem gente, editor? Não te falaram isso também? A violência aqui não é apenas um capricho, é uma resposta à violência histórica da burguesia, porque a classe dominante, os burgueses, os capitalistas, jamais vai abandonar os seus privilégios de forma pacífica. E o Estado burguês, com suas leis, juízes e polícias e exércitos, existe justamente para proteger esse privilégio dos capitalistas. Vocês estão pegando a parada? O Estado existe para que esse capitalista não perca o seu posto de capitalista. Saca? Entenderam? Mas para compreender essa necessidade da tomada revolucionária do Estado, é preciso entender antes como a burguesia chegou ao poder e impôs o sistema capitalista ao mundo. O Estado não foi sempre burguês, ele se tornou burguês. Isso aconteceu a partir da transição do feudalismo para o capitalismo, num processo histórico que ganhou força a partir do século XIX e se consolidou com a Revolução Industrial. Durante o feudalismo, a terra era o principal meio de produção, estava sob o controle da nobreza e da igreja. A burguesia, enquanto classe emergente ligada ao comércio e à manufatura, não possuía o poder político, mas com um acúmulo de riqueza, com fortalecimento dos mercados, essa classe passou a exigir mudanças estruturais na porra toda. Foi nesse momento que o Estado se tornou um instrumento da burguesia. Ele foi usado para quebrar as antigas estruturas feudais, cercar as terras comunais, como aconteceu na Inglaterra, expulsar os camponeses que viviam do cultivo coletivo e transformá-los em mão de obra, entre muitas aspas, livres. Ou seja, forçadas a trabalhar e vender a sua força de trabalho para apenas sobreviver. Foi o Estado que cercou as terras onde os camponeses viviam, plantavam e tinha ligação com a terra, forçando eles a irem para as cidades, trabalhar que nem um corno por 18 horas por dia sem salário, sem moradia, sem porra nenhuma. Inclusive grávidas e crianças trabalhando a rodo. Sem o cercamento das terras, sem o exército e a polícia garantindo a nova ordem, o capital não teria conseguido se erguer. A burguesia, ao tomar o poder político, moldou o Estado à sua imagem. É por isso que no socialismo não basta apenas reformar o Estado burguês, porque o Estado burguês é como ele é e vai ser para sempre assim, não existe reforma. Esse Estado deve ser superado e, ao contrário do que os liberais tentam vender, isso não significa tirar a liberdade do ser, mas sim criar novas formas de liberdade. A liberdade coletiva, a liberdade de existir sem exploração. E para isso é preciso de um Estado forte. Forte não no sentido de autoritário, gente, mas no sentido da capacidade real de romper com as
amarras do imperialismo, do mercado global, das chantagens econômicas e sabotagens políticas que toda revolução enfrenta. A história mostra que toda vez que um povo tentou romper com o capitalismo, enfrentou bloqueios econômicos, tentativas de golpes de Estado, embargos e até invasões militares. A Comuna de Paris foi massacrada pelo exército francês em 1871. A União Soviética enfrentou 14 potências imperialistas logo após a Revolução de 17. Cuba vive até hoje sob embargos dos Estados Unidos. Um Estado socialista fraco, sem capacidade de se defender, não sobrevive. É por isso que o socialismo precisa, ao menos em sua fase inicial, de um Estado fortíssimo para proteger as conquistas da classe trabalhadora e resistir ao cerco internacional imperialista, principalmente dos Estados Unidos. O Estado é um campo de batalha. Ele já foi dominado pelos reis, depois tomado pela burguesia e precisa agora ser transformado pela classe trabalhadora. Só assim será possível reorganizar a sociedade com base nas necessidades humanas e não no lucro, com base na coletividade, não na competição, na liberdade real e não na falsa liberdade de escolher entre ser explorado ou morrer de fome. Esse é o sentido da tomada do Estado pelo povo. É isso, meus queridos. Claro que não tem como resumir o socialismo em apenas um vídeo. Por isso que esse é o segundo vídeo desse canal falando sobre socialismo científico de Marx e Engels. E com certeza não será o último vídeo desse tema. Deixem um like, curtam e compartilhem. Um beijo de luz.